bom dia e bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que hoje seja mais um dia de rompermos, de avançarmos diante daquilo que Deus ele separou para as nossas vidas. Bora começar mais uma semana? Bora começar mais um dia cheio da presença de Deus. Mais um dia ouvindo a voz do Senhor. Já vou colocar óculos e eu vou enxergar os comentários, mas ainda não estou enxergando. Deixa eu silenciar minha aba de WhatsApp. Bom dia, povo muito santo e amado, separado. Que hoje seja mais um dia de nos alegrarmos, sabe? Diante da presença de Deus. Que seja mais um dia da gente poder olhar para o alto e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Ontem eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando com ela o tanto que na caminhada com Cristo nós vamos ter desafios, nós vamos ser testados, provados. E eu falo que é como se fosse o espinho na carne, sabe? Cada um vai ter o seu espinho na carne. Talvez uma fragilidade, uma crise, uma ansiedade, um pecado que você tem lutado para poder vencer, mas nós vamos avançando nele, sabe? Tava falando isso com a minha amiga ontem, falei assim, amiga, você tem a sensação de que parece que Deus ele sempre vem e coloca como se fosse um espinho na nossa carne para não ensoberbecermos, para permanecermos fiel a Ele, sabe? É como se a gente fosse para um campo de batalha o tempo todo e tivesse que estar preparado para a guerra em todo instante. Sinto como se fosse isso, sabe? Como se a vida com Deus fosse um eterno treinamento, um eterno trabalho forçado para que você aprenda lições, trabalhe seu caráter e muito mais. Foi essa sensação que eu tive. Essa sensação. E que Deus vai exigir muito de nós, né? Exigir de estarmos na presença dEle, de permanecermos fiel a Ele, independente da nossa dor, independente da nossa luta. Então, gente, eu não sei como você está chegando aqui pela manhã, mas eu queria te encorajar a prosseguir, a avançar, a render frutos ao Senhor, a permanecer nele, sabe? Porque Ele é a videira verdadeira. A palavra nos certifica e deixa claro que aqueles que permanecem em Deus, esses produzem muitos frutos. E frutos em abundância. E frutos em abundância. Frutos em abundância. Nós já vamos orar e agradecer ao Senhor. Eu queria que você pensasse nessa manhã aquilo que para você tem sido uma dor. Gente, eu tô suando pela manhã e o meu óculos está suando comigo. Por isso que eu não comecei com ele. Eu vou orar e já coloco o óculos e eu leio os comentários. Sem óculos eu não enxergo, gente. Meu óculos quebrou ontem, pra graça de Deus. Vocês juram? Tá bambinho, olha. Não posso nem mexer direito aqui, não. Porque ele não pode... Ele ainda vai ter que durar muito. É isso. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Fecha os seus olhos e para pensar um instante. Aquilo que para você é uma luta durante toda a sua vida, aquilo que para você é uma dor, aquilo que é uma ansiedade. Às vezes nós entramos em lugares que o Senhor não nos pediu para entrar. E aí a gente desespera diante de algo que Deus ele não nos deu, um comando que Ele não nos deu. Então pensa nisso agora e fala, Deus, eu vou prosseguir ainda que lutando, eu vou prosseguir ainda mesmo que está doendo, eu vou prosseguir ainda que eu não me considere suficiente, ainda que eu não me considere capaz. Diga isso para o Senhor. Pai, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor pela vida. Obrigada, Deus, porque nós acordamos, nós levantamos e temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor. Alguns ainda vão estar na cama, Pai, alguns ainda vão estar ali começando o dia, outros estão enfrentando tantas lutas, Pai, e por isso não podem levantar da cama.
E eu quero te pedir nesta manhã, Pai, venha sobre nós, Deus soberano. Venha sobre nós, Deus todo-poderoso. Nós clamamos o Senhor nesta manhã e pedimos, Deus, vem com a tua misericórdia sobre nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Purifica, Deus, a nossa mente. Limpa, Deus, os nossos lábios para que cada dia mais possamos proferir as palavras de bênção, entrar para um caminho de vida. A palavra do Senhor diz bem claro, quando os fariseus questionavam o Senhor acerca de lavar as mãos, o Senhor dizia que aquilo que contamina não é o que entra, mas o que sai. Isso significa que as nossas palavras, Pai, ela tem poder de edificar e trazer vida, como também poder de matar e destruir tudo, Pai. Então coloca as palavras corretas na nossa boca, nos leva a um lugar de vida, nos conduz a um lugar que o Senhor tem separado para nós. Nós queremos mesmo, Pai, te servir com alegria. Nós queremos mesmo exalar da graça, da bondade que carregam os filhos, Pai. Aqueles que um dia tiveram conhecimento e discernimento de quem o Senhor é. Independente do que estamos passando ou vivendo, nós declaramos, Pai, que te serviremos em amor, que te serviremos em alegria, e que esse dom do amor, Pai, ele possa ser abundante no nosso coração para rendermos frutos ao Senhor. Frutos, Pai, esses da qual aquele que nós estamos produzindo diante da nossa dor, diante da nossa dificuldade, diante do nosso processo, Pai. Nós queremos render ao Senhor o nosso fruto, Pai. O fruto é algo que alguém vai desfrutar, mesmo sem ter participado do processo. Pai amado, o pé de limão não usufrui do limão, o pé de melancia muito menos usufrui do pé de melancia. Pai amado, nós produzimos frutos para o reino, e nesta manhã eu quero declarar, Pai, que o teu povo será frutífero nas tuas mãos, independente da dor do processo, Pai. Nós entregaremos esses frutos ao Senhor, frutos sadios, frutos, Pai amado, que vão ser produzidos pelo Senhor diante de uma forja. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a dar amor em tempo oportuno, a nos dar, Pai, fruto de alegria, de paz, de mansidão. Nós queremos mesmo ser essa árvore frutífera, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esta manhã seja uma manhã abençoada, que nós possamos olhar para a Tua palavra e sermos edificados nela, encontrar nela, Pai, um lugar de refugiar mesmo, Pai, um lugar de nos esconder. Quantas pessoas estão cansadas e nessa manhã disseram: como eu estou cansado, como eu estou fadigado, eu não aguento mais. Mas a palavra do Senhor diz, Pai, que nós precisávamos ir até o Senhor. Quando estivéssemos cansados, sobrecarregados, que o Senhor nos aliviaria. Então, nesta manhã, eu entrego ao Senhor tanto, Pai amado, a minha vida, quanto a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Tantos que já estão presentes, quanto aqueles que ainda vão entrar nesta live, Pai. Toma o coração deles na sua mão e traga a paz que excede todo entendimento, Pai. A paz que vai além da circunstância, a shalom do céu. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, no Deus Jireh, no Nissi, Pai amado, no Elohim. Pai, nós cremos no Deus que tem todas as faces, um Deus que cura, um Deus que ensina, um Deus que traz a presença dele, o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos nisso, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que esse momento devocional, ele seja regado pela Tua presença, que o Teu Espírito Santo, ele fique à vontade no nosso meio, que ele possa mesmo ter liberdade de falar aos nossos corações de maneira reta e pontual, Pai. Não quero mesmo estar aqui tomando tempo dos meus irmãos, Pai. Eu quero mesmo poder edificar a vida deles diante daquilo que o Senhor vai falar através de mim. Eu acredito que eu somente sou um vaso, Pai. Um vaso nas Tuas mãos. Então me usa conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Pai, que os filhos, que os esposos, que os pais, a mãe, sabe, Pai, os irmãos dos meus irmãos, possam estar guardados em segurança, debaixo da Tua mão santa e poderosa, e que nada, Pai, venha perturbá-los nesta manhã, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Eu tenho alegria de poder começar o dia na Tua presença. Eu entrego ao Senhor toda a minha vida, em nome de Jesus. Fique à vontade, Pai amado. Amém. Amém e amém. Amém? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus invada aí o ambiente onde você está. Que seja mesmo amanhã de nos rendermos ao Senhor
Render a Deus, né? É o mesmo que se prostrar, é o mesmo que entregar toda a sua confiança a Ele. Então, entregue nesta manhã a sua confiança a Deus, não da boca para fora, não de qualquer maneira, mas entregue a Deus dizendo: Pai, ainda que eu não entenda, eu vou confiar. Ainda que eu não estou vendo, eu escolho colocar a minha vida no Senhor e render todos os frutos que o Senhor requer de mim. Fala isso para Deus, sabe? Eu creio. Eu creio. Sai hoje de um lugar de caverna, sai hoje de um lugar de se esconder, de um lugar de chorar somente, mas vai para um lugar onde você vai estar sendo refrigerada pelo Senhor, sabe? Ser refrigerado por Deus é você sentir aquela paz, sentir aquele colo no momento da dor. Amém? Vamos começar o dia na presença de Deus. Hoje nós vamos ler Salmos 11. E nós temos aprendido tanto com a vida de Davi, sabe? Talvez você está aqui nessa live pela primeira vez. E eu vou contextualizar para que você não fique perdido. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos lá no 1 Samuel, do versículo 21 em diante. Paramos lá na leitura no capítulo 25, para a gente poder entrar em alguns salmos. Porque como estamos lendo em ordem cronológica é de acordo com o acontecimento dos fatos. Então a gente está no momento onde Davi está fugindo de Saul. E nesse momento que ele está fugindo de Saul, seja na caverna, seja num campo de batalha, entre as montanhas, ele tem escrito salmos ao Senhor, né? Que eu vejo que são orações sinceras, orações que vêm de um coração que está passando um apertado. E aí, Davi, ele vai nos ensinar tanto. Semana passada nós lemos o capítulo 18, 19 e o 20, e a gente vê como Davi ele vai escrever que a natureza, ela vem como resposta para ele. Como cada detalhe, Deus é muito pontual em trazer uma resposta. Ele deixa claro: Deus, eu te amo tanto, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu porto seguro, o Senhor é o lugar onde eu me refugio. Davi está declarando isso diante de um contexto de paz? Não. Diante de um contexto de guerra, diante de um contexto de dor. E Davi vai declarar: eu confio em ti, Deus. E isso também nós vamos falar nesta manhã. Eu confio em ti. Quando tudo parece abalar, a minha confiança está firme no Senhor. É isso que nós vamos falar lendo hoje os Salmos 11 e os Salmos 59. Quando tudo parece abalar, a minha confiança está firme no Senhor. Amém? Vamos lá ler os versículos. No Senhor eu me refugio. Porque então vocês me dizem: voem para os montes como um pássaro. Olha, Davi está escondido. Se você quiser, grifa já esse primeiro versículo. O contexto ele está sofrendo ameaças, ele está diante de uma situação tão difícil. E agora ele está escutando vozes que dizem para ele assim: Davi, foge para os montes, voa como um pássaro. E eu vejo que às vezes a nossa vida vai ser da mesma forma. A gente está passando por algumas situações que as pessoas vão dizer pra gente assim: por que você não vai embora? Por que você não foge? Por que você não desiste dessa situação? Larga esse marido seu. Larga todo mundo, abandona todo mundo e foge. Vai para outro lugar. Sabe? Uma situação que você está pelejando às vezes para poder vencer, custando a criar coragem para executar a abertura de uma empresa que Deus te deu, ou até mesmo um comércio. Eu não sei qual que é a situação, mas às vezes a gente está diante de uma situação que aos nossos olhos já está tão difícil suportar. Mas aos olhos daqueles que estão fora do processo, pode parecer pior ainda. E aí a pessoa vira para você e fala assim: foge, vai embora. Vai embora. Mas eu queria que
você lembrasse que o Senhor é a sua confiança. Olha o que Davi ele vai escrever. Os perversos preparam o seu arco e colocam as flechas nas cordas. Da sombra, eles atiram contra os que têm um coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo quanto o perverso. Ele odeia quem ama a violência e fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. É o Salmos 11, Andréa. Pessoas dizem para você, foge, vai embora. Esse lugar tá ficando apertado demais para você. Você não vai dar conta de ir até o fim com esse projeto. E são tantas vozes que dizem para você parar, para você retroceder, para você desistir. Mas dentro de você, você sabe que tem uma voz gritando e falando assim, eu confio em Deus. Não tem? Fala a verdade, gente. Quando nós estamos preocupados, desesperados, até mesmo nos sentindo desamparados, existe uma voz dentro de nós que fala, eu confio em Deus. A verdade é, eu confio nele. Porque aqueles que conhecem a Deus, sabem que ele é um Deus justo, sabem que ele é um Deus bom, que ele contempla todos nessa terra e que não passa nada desapercebido do seu olhar, que o reino dele não é um reino em ruína, que o reino dele é um reino muito bem estabelecido e firmado na sua verdade, que tudo que nós estamos passando em nossa vida é por um propósito, tem permissão dele. Eu carrego uma tese e nada me faz desistir dessa tese, que nada nessa vida acontece se não for permissão do Senhor. Se Deus não permitir, não acontece. Se ele não quiser, nenhuma vida é ceifada. Nenhum acidente acontece. Se Deus não quiser, nada acontece. Nem sequer uma folhinha cai de uma árvore se Deus não quiser. Não cai, gente. Então, a situação que nós estamos passando ou enfrentando, ele tem visto, ele sabe por detalhes. Por detalhes. Então, no tempo certo e oportuno, ele agirá. Queria te convidar nessa manhã a esperar a mão de Deus agir nas circunstâncias da sua vida. Não toma nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Ontem ainda batendo um papo com uma amiga e ela falou assim, amiga, você acha que eu faço isso aqui e peço essa oportunidade de trabalho? Peço essa oportunidade de trabalho porque eu tô passando um período muito difícil e eu acho que eu deveria fazer. O que você me indica? Aí eu falei com ela assim, amiga, eu acho que super vale a pena, pegue sim, se você tá passando por um período difícil, explica pra pessoa que vai tanto abençoar ela quanto abençoar você e tudo mais. Mas a gente passou mais um tempinho conversando e a gente chegou no ponto de que era necessário orar e buscar de Deus se aquela porta para ela poder trabalhar e pedir era de Deus ou não. Porque quando nós estamos passando apertado, a nossa tendência é recorrer aos nossos esforços. É recorrer ao nosso lugar de segurança, onde a gente sabe que se a gente apertar um tiquinho vai sair leite, sem esperar que Deus vai manifestar de alguma forma. Então, a primeira atitude nossa deve ser orar. E eu falei assim, nossa amiga, é uma verdade, né? E eu aceitei te aconselhar dessa forma, porque eu vi que pro outro lado também ia ser bom. Mas eu não pensei qual era a vontade de Deus, né? E muito menos te orientei a orar primeiro. Mas nós temos esse hábito de olhar somente a circunstância e tomar decisões pautadas nas circunstâncias. As circunstâncias, elas podem ser enganosas, porque todo o cenário em volta de Davi dizia para ele assim, foge, Davi, vai embora. Imagina se Davi, ele pega mesmo as coisinhas dele e ele dispara a fugir para todas as cidades bem longe de Israel. Vocês acham mesmo que em algum momento Davi iria reinar? Ele estaria, de alguma forma, negligenciando o chamado que Deus tem para a vida dele.
A Bíblia fala que Deus ungiu Davi para ser rei em Israel. Um rei não pode estar muito longe. Não pode. Ali ele foi sendo forjado, ali ele foi sendo levantado como um líder, e as pessoas começaram a confiar que Davi era alguém diferente. Quando ele começou a reinar, muitos já conheciam o coração de Davi. Pelas oportunidades que ele teve de matar Saul e ele não matou, pelas vezes que ele precisava ir para uma guerra e ele orou e buscou a resposta de Deus, ele era alguém que temia ao Senhor. E ali ele permanece, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu coloquei algumas observações em relação aos Salmos 11. Cadê você? Eu coloquei assim as minhas anotações. A fé como refúgio verdadeiro. Quando ele diz no verso 1, é no Senhor que eu me refugio. Como podem dizer, fujam para o monte? Davi, ele tinha uma fé muito grande. Então, anota isso. A fé é a sua principal arma para permanecer de pé no dia da batalha. A sua fé e confiança. Deus ainda está no trono. Versículo 4 fala, né, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Outras traduções vai dizer trono. Ele observa tudo enquanto governa. Né? O Senhor, ele permanece no seu trono e está tudo sob controle. O tópico 3 que eu anotei é, o justo, ele é aprovado. Davi tinha uma certeza muito grande do caráter de Deus, sabe? E ele fala assim, gente, não preocupa não, porque Deus odeia aqueles que amam a violência. Ou seja, aqueles que querem me matar, saiba que são odiados por Deus, porque Deus não gosta de violência. Então não pense o meu inimigo que ele vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Essa é a mesma confiança que eu quero que você tenha. Talvez está passando por uma ofensa muito grande, talvez está sendo caluniado, talvez foi lançado num lugar de desprezo, talvez foi lançado num lugar que você está se sentindo tão assim, como se fosse apertado. Mas saiba que o Senhor, ele odeia aqueles que amam a violência. Deus odeia a injustiça. Não pensa que o seu inimigo vai passar desapercebido dos olhos de Deus. Deus ama quem pratica a justiça. Deus ama quem segue a verdade. Então, se você tem um Deus justo que permanece em seu trono, se você confia nele, saiba que em tempo oportuno ele agirá. Somente descansa, confia no que eu estou te falando. Eu estou com uma fé tão grande nisso que eu estou proferindo, nisso que eu estou falando com vocês. Confia que Deus vai providenciar, sabe? Confia. Permanece nesse lugar de obediência, que é ouvir a voz do Senhor atentamente e permanecer confiante nele, ainda que todos digam, fuja, tá? Pode dizer para você assim, olha, essa causa não vai dar certo, foi perdida, nossa, você vai estar num prejuízo muito grande, vai ter que fechar essa empresa, olha, essa doença que veio sobre a sua vida é para te parar mesmo, porque não tem cura, mil coisas mais. Não vai ter como você ter um bebê, não vai ter como você casar, você já tá até mais velha mesmo, não tem como você engravidar. Olha, não deixa o diabo soprar no seu ouvido não. Mantenha sua confiança firme no Senhor, porque é dele que vem a palavra final, é dele que vem o testemunho de cura, de os milagres, se você vai andar ou não, se a porta do emprego vai se abrir ou não, mas determina, porque a sua boca, ela pode ter o poder muito grande de edificar, trazer vida. Mas se você não proferir as palavras corretas, você vai perder a batalha. Porque se você profere qualquer coisa, significa que a sua confiança já não está mais no Senhor. Não é ser falso. Não é diante de tudo que está desmoronando, você falar assim, eu vou ser falso e vou proferir palavras de bênção. Não. Se estão dizendo que não vai ter como você fazer a cirurgia, você fala assim, vai ter como sim.
Ah, você tá com endometriose. Eu não tô, não aceito esse veredito sobre a minha vida. Ah, é porque o seu filho, ele tem autismo e agora esse é o decreto, ele não vai falar. Não, meu filho vai falar. Não é sobre você não acreditar numa ciência, não é sobre você ser irrealista, sabe? Irrealista, nem sei se essa palavra existe, mas não é sobre não querer acreditar, não é uma mentira, é fé. Fé anda na contramão daquilo que o mundo diz. Fé é fé. Fé é acreditar que nós temos um Deus todo-poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, que antes mesmo da a palavra chegar na nossa boca, Ele já conheceu essa palavra no nosso coração. Esse é o seu Deus, filha. Confia. Tô aqui hoje para poder te colocar uma injeção de ânimo para você crer. Creia. Creia até o último instante. Raira, mas eu tô sofrendo com uma doença já tem mais de 5 anos. Já tem mais de 10 anos, Raira, que eu pelejo com uma doença. Como que você fala para eu ter fé? Olha, ainda que se for a morte que tá te esperando do outro lado ali, ó, bem pertinho, você vai crer até o último instante. Creia até o último instante. Até onde não der mais. Para que as pessoas falem assim, ela morreu crendo. Ela morreu crendo. Ela acreditava que Deus podia fazer. Eu quero que a gente tope com a morte crendo. Sabe? Ainda que eles estão dizendo que a sua empresa será tomada. E que amanhã é o dia de tomar a sua empresa. Que amanhã é o dia deles penhorar a sua casa. Porque não pagou? Ainda que a morte seja bem ali. Você vai morrer crendo. Você vai fechar a empresa crendo. Você vai pagar uma... Você vai crendo, crendo, crendo. Obrigada, Lila. Sabe? Você vai ficar crendo. Mesmo quando os fundamentos da vida tremem, o trono de Deus permanece inabalável. Eu quero que você escreva essa frase. Quando nós escrevemos, a chance de nós decorarmos é muito maior. Mesmo quando os fundamentos da vida tremem, o trono de Deus permanece inabalável. Pode declarar a vida aí. Eu não sei em que área da sua vida você precisa declarar essa palavra, mas eu estou confiante. E eu já amanheci hoje cheia de questionamentos, cheia de indagações para o Senhor, precisando da provisão de Deus na minha vida, mas eu acordei crendo que Deus ele pode fazer muito mais do que a minha mente limitada pode imaginar. Até o último instante eu vou crer, eu decido crer, eu decido escolher confiar no Senhor. Davi estava cercado. Quando nós chegamos em 1 Samuel 24, 23, a palavra vai falar que Saul rodeou Davi. E não tinha lugar para onde ele correr. Saul estava com um exército de mais de 3.000 homens. E Davi só tinha 600. 600 fracassados. 600 endividados. 600 que não tinha onde cair morto. E sabe o que acontece? Davi, ele espera pacientemente no Senhor. É por isso que ele tem uma autoridade para dizer aquele salmo que vai falar: esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu aos meus pedidos. Eu esperei com paciência nele. Davi sabia o que era ser livrado em meio à morte. Sabe o que acontece? Saul está cercado e Saul começa a declarar falando assim: Davi, agora eu vou te matar. Agora você não tem para onde correr porque eu cerquei essa montanha. É hoje que eu vou te matar. Acontece que os filisteus invadem Israel e uma mensagem chega ao ouvido de Saul e fala assim: Saul, Israel foi atacado pelos filisteus, estamos sendo tomados. E Saul sai imediatamente correndo e vai em direção a Israel para tentar amenizar a guerra contra os filisteus, e Davi foge.
Saul fica tão indignado que ele fala assim, era hoje que eu ia matar aquele Davi. Sabe, talvez seu inimigo tá dessa mesma forma. Gente, eu tô falando, meu coração tá aquecido, sabe, mais aquecido, porque eu não sei a situação que você está enfrentando. Talvez é uma fadiga dentro da sua casa. Talvez você já não sabe como lidar com seus pais. Talvez você está precisando de tanta provisão do céu e você fala assim, mas Deus já proveu tanto até aqui que Ele não vai fazer mais, porque seu coração está grato. Seu coração está grato porque Deus já fez muito para você e você está até sem graça. Ou sem, assim, de falar qualquer coisa para Deus porque Ele já fez muito. Olha, se o seu inimigo está te cercando de novo, saiba que não é uma nem duas vezes que Deus vai te livrar, não. Ele vai te livrar todas as vezes que você precisar, porque você é um filho. Porque você é uma filha amada. E filho amado não se toca. Pode ter certeza, o inimigo pode te rodear, parecer que vai te comer. Essa circunstância tão difícil, essa dívida, sabe? Esse problema na saúde, no casamento, na criação de filhos, na escola dos seus filhos, com alguém no seu trabalho, com alguém no seu ministério, alguém que está aí te alfinetando no seu ministério. Sabe? Pode te rodear. E pode estar com a arma levantada para te esmagar. Ainda que os fundamentos dessa vida tremam, o trono de Deus permanece inabalável. Você tem uma torre forte te segurando. Você tem uma fortaleza ao seu redor. Nada te atingirá. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Nada te atingirá. As portas vão se abrir. Sabe? A cura chegará. Mas lembre-se que ainda que não chegue, ainda que não abre no tempo que você espera, creia. Creia, tá? Morra crendo. Crendo, falando assim, ó, eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Senhor. Vamos lá pro Salmo 59, que foi outro salmo que ele escreveu bem nesse meio aí, ó, dessa situação toda. Vamos ver o que tá falando. Livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim, os inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado e nem ofendido, eu sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está escondendo e ajuda-me. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga nações. Não tenha misericórdia dos traidores e perversos. Davi está falando assim, Deus, livra-me dos meus inimigos. Primeira coisa que ele faz é um clamor por socorro diante dos seus inimigos. E ele vai falar assim, eu tenho certeza que o Senhor está vendo, Deus. Tenho certeza que nada está passando desapercebido. Eles saem à noite rosnando como cão ferozes, enquanto rodam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca, suas palavras cortam como espada. Afinal, quem os ouvirá? Quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ri deles, zomba das nações. O Senhor é a minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Esse versículo você pode escrever, colar na geladeira, colar no para-brisa do carro, deixar lá assim na frente escrito. O Senhor é a minha força, em ti espero. Onde você vai esperar? Em Deus. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Davi escreve essa palavra sobre fortaleza porque no passado as cidades eram fortalecidas com muro. Então uma cidade fortificada era aquela cidade que construía muros ao redor dela. E aí Davi está dizendo assim, Deus, o Senhor é o meu muro. O Senhor é aquele que não deixa o inimigo chegar perto de mim. É o versículo 9, Ana. O Senhor não vai deixar ninguém chegar perto de mim, muito menos me atacar. Existe um lugar em segurança quando nós estamos em Deus. Ele tinha certeza tão grande no coração que Deus estava vendo ele. Sabe, Deus é o nosso melhor amigo. Talvez você foi muito traído durante sua vida.
e não tem tantos amigos com quem possa contar ou confiar. Eu quero te motivar a olhar para Deus e ver Ele como o seu melhor amigo. Aquele que vai participar de um jantar com você, aquele que vai participar de um almoço com você, aquele que vai se sentar à mesa tomando um café e você vai compartilhar das suas dores. E Ele vai falar, filho, eu estou te ouvindo. Eu me preocupo. Ainda que você não veja a manifestação do meu poder no seu tempo, eu estou te vendo. Porque podem as estruturas dessa terra se abalar, mas o meu reino, ele permanece inabalável. Inabalável. Confia somente. Versículo 10. Em seu amor, meu Deus, o seu amor, meu Deus, estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, o nosso escudo. Davi está aqui com o coração ainda intercessor, dizendo, Deus, não mata ele não. Só dispersa ele. Às vezes nós precisamos mudar a nossa oração. Porque a nossa oração muitas das vezes vai conter essas palavras de morte, que é, Deus, mata meu inimigo. Eu quero ficar livre dessa pessoa. Some com ela daqui, Deus. Pede só para dispersar. Deus, dá uma enganada no meu inimigo. Dispersa ele. Dispersa essa mulher fofoqueira que fica na minha cola. Dispersa essa que fica proferindo palavras de maldição sobre a minha casa. Dispersa, Deus. Tem misericórdia dele, mas não mata não. Versículo 12. Pelas coisas pecaminosas que me dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Davi está dizendo, essa palavra exterminar não quer dizer matá-los, tá? Porque logo acima ele diz, Deus não precisa matar, só dispersa. Exterminar é, cessa ele, tira eles do meu caminho, Senhor. Coloca eles para longe, manda eles para bem longe da minha presença. Para que eles vejam que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Versículo 14. Nós vamos ver aqui um louvor, sabe? Antecipado pela fidelidade de Deus. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto andam à cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Do versículo 16 até o versículo 17, a gente está vendo Davi já cantando e falando, Deus, eu vou cantar. Pela manhã, eu vou me alegrar, eu vou cantar com amor, porque o Senhor tem sido a minha fortaleza. O Senhor tem sido aquele em quem eu me refugiei. Obrigada, Deus. Ele está dizendo, Deus, muito obrigada. Ainda não estou vendo, mas eu sei que a tua mão está sobre mim. Quero te ensinar isso. Dê um louvor antecipado para Deus. Falei para você confiar. Falei para você descansar. Falei para você entender que Deus, ele tá te vendo. Ele vê todas as circunstâncias. As portas se abrem. A situação ela vai ser resolvida diante do que Deus ele tem para poder fazer como propósito na sua vida. Mas já antecipa o louvor. Já antecipa a gratidão a Deus. De falar, Deus, eu sei que o Senhor vai prover. Em seu tempo o Senhor fará. Deus tem misericórdia dos meus inimigos. Eu coloco tudo nas tuas mãos e eu já quero te agradecer porque eu sei que o Senhor tem preparado o melhor para mim. Entregue ao Senhor nesta manhã um louvor, uma gratidão. Renda a Ele, sabe? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida. Davi não tem medo de declarar, sabe, esse louvor, essa gratidão, porque ele sabia, ele confiava que Deus iria fazer.
Deus não apenas me livra dos ataques, Ele me ensina a cantar no meio da vigília. Enquanto eu estou sendo aqui, enquanto eu estou analisando a situação, Deus está me ensinando a extrair o que há de bom dentro de mim que Ele colocou. Deus quer te levar para esse lugar de gratidão, esse lugar de ter um coração satisfeito nele, ainda que passando apertado. Seja grato ao Senhor. Sabe, começa a declarar palavras de gratidão, falar: Deus, eu confio no Senhor porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que estando em Ti, eu estou seguro. Começa a declarar essas coisas ao Senhor. Coloquei aqui algumas aplicações práticas diante dessa palavra que nós lemos. Talvez você está chegando agora e você está perdido sobre o que eu estou falando. Hoje nós lemos o Salmo 11 e o Salmo 59. 2 salmos que Davi ele vai escrever no momento em que está sendo perseguido, depois ali do cenário da caverna de Adulão, depois de ser rodeado no capítulo 23 e 24 por Saul, enquanto o inimigo está cercando ele está sendo rodeado, ele está vendo a morte, e ele vai declarar Salmos 11 e Salmos 59. O que contém nesses 2 salmos, para você contextualizar e ficar aqui na live. Nós já vamos terminar. Mas ele está dizendo: Deus, eu só tenho o Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho, é a minha confiança, o Senhor é o meu refúgio. Eu olho para o céu e eu vejo que o Senhor está olhando o meu inimigo. Eu sei que o Senhor detesta aqueles que praticam iniquidade, aqueles que praticam a injustiça, mas o Senhor ama o justo. Então Deus me livra, me guarda, me protege, e por isso eu renderei graças ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha segurança. Em Ti eu tenho me refugiado. Eu não tenho arrependimento de ter colocado um dia no Senhor a minha confiança. É isso que Davi vai declarar nesses 2 salmos, né? E aí eu quero fazer algumas perguntas. Onde está a sua confiança quando tudo parece desabar? Quem são os inimigos? Eu vou colocar assim, entre aspas, ameaças, dores, dificuldades que tem te cercado hoje. É uma doença, é a ausência do trabalho, foi demitido, é uma cura que você precisa para o seu filho, é um conflito familiar, é a empresa que não tem dado certo, é uma causa na justiça, é ali uma resposta que você precisa dar para alguém que você não consegue chegar nessa resposta, é o final do casamento. Eu não sei qual que é a situação que tem te cercado hoje, que tem te feito parar. Você vai pensar, anota tudo isso. E a última pergunta: você tem conseguido louvar, assim como Davi louvou dia e noite o Senhor, enquanto passava por essas dores? São perguntas para que você possa pensar. Tragam essas respostas aí, sabe? E pergunta: será que de fato eu tenho confiado no Senhor? Será que de fato eu tenho esperado nele? Eu tenho buscado outras fontes? Trabalho, ansiedade, né? Enfermidade, são dores que nos cercam. Eu quero convidar vocês a colocar essa confiança no Senhor e começar a declarar: Pai, eu cantarei louvores dia e noite. Cantarei com alegria sobre o teu amor. Declara isso: Deus, eu te louvarei dia e noite. Eu cantarei com alegria sobre o teu amor. Eu vou orar por vocês. Nós estamos chegando nesse final devocional, né? Lemos Salmos 11, Salmo 59. E eu quero pedir para que o Senhor fortaleça vocês durante esses momentos difíceis. A minha confiança está no Senhor que criou os céus e a terra, e nisso que eu me apego, nas misericórdias que são renovadas todas as manhãs. Amém, Rosa? É isso. Glória a Jesus. Não sei se tem alguém assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus, mas eu quero te convidar nessa manhã a entregar a sua vida para Jesus. Por quê? É muito difícil você prosseguir sem Ele. Quando nós temos Jesus, é diferente. Raira, como que eu sei que eu tenho Jesus? Um dia você fez
uma oração entregando sua vida para Jesus? A palavra diz que se no seu coração crer, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com sua boca você confessar, você será salvo. E ali você passa a ser parte de Deus. Antes disso, você é só uma criação dele. Se você quer hoje declarar Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também. Um nódulo sólido na mama, doença. Eu vou orar por você também, Larissa. Que o Senhor, Ele dê a cura para você. Que esse nódulo suma em nome de Jesus. Cura para minha filha, doença de Crohn. Que ela seja curada, Andréia, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declara a cura sobre a sua filha. Fala: Deus, eu não entendo, eu não sei. Não me interessa o motivo, Deus. Eu quero só pedir para que a minha filha, né, essa doença que eu tenho, ela esteja nas tuas mãos. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Eu confio no Senhor. Declara isso e fala: Deus, eu declaro a cura. Eu declaro a cura. Problema no casamento, que Deus te dê sabedoria, Dani. Que você possa mesmo entrar nesse lugar de sabedoria, de ouvir a voz de Deus para resolver todos os conflitos no seu casamento. Se você é salvo, coloque a mão no seu coração já e declara assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela crie raízes no meu coração e que no tempo certo ela venha frutificar a 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Papai, eu quero entregar cada vida nas tuas mãos. Muito obrigada, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, em Ti nós confiamos. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor já tem nos livrado das mãos do inimigo. O Senhor já tem nos livrado das mãos, Pai, da doença, dos problemas familiares, das dificuldades que enfrentamos, da ansiedade, dos problemas no trabalho. O Senhor já tem nos livrado, Pai. Eu entrego cada circunstância aqui apresentada nas tuas mãos e eu peço a intervenção do céu pela autoridade do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa enviar cura àqueles que precisam, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê a graça, amor, a paz, Pai, para que cada um dos teus filhos enfrentem as situações crendo, Pai, que o Senhor tem solucionado os conflitos para eles, crendo, Pai amado, que o Senhor tem sido a fortaleza dele. Nessa manhã nós te louvamos, Pai, porque confiamos no Senhor. O Senhor é um Deus que não tem o seu trono em ruína. Antes, Pai amado, o Senhor tem um trono muito bem estabilizado, é inabalável. Sabemos que da tua boca, Pai, sai palavras. E com essas palavras, Pai, as coisas acontecem. Basta uma palavra do Senhor e todas as coisas elas passam a existir. Elas se encaixam em perfeita ordem, Pai. Diante de uma palavra das tuas bocas, da sua boca, Pai. Nós cremos e confiamos no Senhor e nos alegramos porque o Senhor é um Deus grande e poderoso. Como é bom poder servir a esse Deus. Nós entregamos toda a nossa vida nas tuas mãos e nos rendemos diante a tua soberania, Pai. Diante a tua majestade. Queremos mesmo ouvir a tua voz e obedecer. Nos coloca no lugar que o Senhor separou para nós nesta manhã. Nos enche com graça, domínio, paz, bondade, Pai. Temperança, alegria, que haja conhecimento, Pai, na tua palavra, que os nossos pés estejam firmados na tua verdade, porque ela é viva, Pai, ela é eficaz. Nós queremos ser alimentados por ela todos os dias e dia e noite te louvaremos, Pai. Dia e noite te louvaremos. Nós temos muita alegria no nosso coração de ter o Senhor como Deus. Obrigado, Senhor. Sabemos que da mesma forma que o Senhor livrou Davi da mão do inimigo, o Senhor também nos livrará, Pai. Dê resposta para essa causa que está na justiça. Traga, Pai amado, resoluções de conflito.
não porque o Senhor é o gênio da lâmpada, não porque o Senhor vai fazer as nossas vontades, não, Pai. Nós só queremos que os teus propósitos sejam cumpridos em nós, que a nossa família glorifique ao Senhor e que as vozes do inferno sejam silenciadas, que as armadilhas de Satanás elas caiam por terra, que essa enfermidade que foi posta glorifique o teu santo nome e que Satanás seja envergonhado diante de cada circunstância da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor. Nós guerreamos e colocamos diante do Senhor as nossas dores, os nossos medos, ansiedades, tudo nós entregamos nas tuas mãos, Pai, e escolhemos confiar no Senhor, e no final o teu nome será glorificado, Pai. O teu nome será glorificado. Nós lutamos nesta manhã com as armas corretas, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar em meio à batalha. Levanta um exército, Pai, que te ama. Levanta um exército que não tem medo de batalhar, um exército que não tem medo de guerrear e abrir a boca para clamar ao Senhor em tempos de guerra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que o Senhor tem nos protegido, sabemos que o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado por isso, Pai. O Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido. Pai amado, nós declararemos que grande é a tua mão, poderosa é a tua mão, Pai, que está sobre nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai amado, porque nós sabemos que o Senhor tem nos ouvido. No final, nós vamos dar testemunho da obra que o Senhor fez na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém e amém. Que Deus, Ele te dê direcionamento, que Deus, Ele te dê sabedoria para que você possa prosseguir na situação que você está. Viu? Em nome de Jesus. A nossa live está chegando ao fim. Vi que várias pessoas colocaram mais coisas. Que o Senhor, Ele vá de encontro a cada situação, tá? E saiba que logo, logo, as águas tranquilas virão. Somente creia, confia e determine, tá bom? Um beijo, olha, gigante no coração de vocês. A semana tá só começando, já pega a mão e faz assim, ó. Aleluia, glória a Jesus. É isso, confia no Senhor, tá? Um beijo e até quarta-feira, se Deus quiser.